Fala aí, beleza? Como é que ele foi de cowboy a cinegrafista psicopata? O vídeo de hoje é o perfil do ator Jake Gyllenhaal. Mas antes de começar, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal. Eu já fiz os perfis do Jared Leto, da Felicity Jones, do Chris Pine e tem muito mais de onde vieram esses. Jacob Benjamin Gyllenhaal nasceu na cidade de Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. Ele é um daqueles atores que já foram criados desde cedo para trabalhar na indústria. Sua mãe, Naomi Fauner, era roteirista e produtora. Seu pai, Steven Gyllenhaal, era diretor e sua irmã, Maggie Gyllenhaal, uma atriz. Aos 11 anos de idade, ele começou sua carreira no cinema no filme The City Slickers. E desde então são mais de 30 filmes na conta do cara. Vamos dar uma olhada em alguns dos mais importantes. Donnie Darko. Esse filme é um pouco complicado de descrever. É a história do Donnie Darko, interpretado pelo Jake, que é um adolescente com alucinações à luz do dia, termo usado pela própria psiquiatra do filme. A alucinação mais marcante, que acabou virando até imagem icônica, é esse coelhão aí com cara de coringa. O filme tenta fazer você experimentar a perspectiva do protagonista com as suas dúvidas e problemas psicológicos. Ele é bem interessante, apesar de que eu acho que a narrativa podia ter tido um pouco mais de coragem e se aprofundado um pouco mais nas questões que levanta. Dirigido e roteirizado pelo Richard Kelly, esse filme tem um ótimo elenco. Lembra que eu falei que a irmã dele, a Maggie Gyllenhaal, também é atriz? Então, ela faz parte desse elenco, no papel da Elizabeth Darko, junto com a Jenna Malone como Gretchen Ross, Mary McDonnell como Rose Darko, Drew Barrymore como a professora Karen e outros atores bem conhecidos. So, why'd you move here? My mom had to get a restraining order against my stepdad. He has emotional problems. Oh, I have those too. What kind of emotional problems does your dad have? I met a new friend. Real or imaginary? You're a cop, Donnie. Imaginary. I'm gonna tell you a little story today about a young man whose life was completely destroyed by these instruments of fear. I haven't seen stuff. Brokeback Mountain. Esse filme é obviamente conhecido pelo fato de que mostra uma relação homossexual entre os dois personagens principais. O Ennis Del Mar, interpretado pelo Heath Ledger, e o Jack Twist, interpretado pelo Jake Gyllenhaal. Mas apesar de eu entender o porquê, eu acho que isso não é uma coisa positiva. Calma, eu vou explicar. É que ele vai muito além disso. É um puta filme que estimula a reflexão sobre vários aspectos da nossa sociedade e sobre nós mesmos como seres humanos. Além de, é claro, ser muito bem executado do ponto de vista técnico. Os dois personagens vivem uma batalha diária por conta de sua sexualidade, um aspecto inato de suas próprias personalidades. Belo trabalho do diretor chinês Ang Lee e do nosso perfil de hoje, que foi nomeado ao Oscar por causa da performance. Ah, e uma dica, se você gosta desse tipo de filme, dá uma olhada na série Sense8, tu vai se amarrar. Jarhead, filme de guerra da melhor qualidade. Ele conta a história a partir da perspectiva do Anthony Swofford, o protagonista da história. Ao longo do filme ele passa de Jarhead, o apelido dado aos fuzileiros navais americanos, novato, a Scout Sniper, uma espécie de divisão de elite deles. O início do filme é basicamente o seu treinamento em solo americano e depois no Oriente Médio. Essa parte é até interessante, mostra como é que é a rotina dos militares em uma posição de defesa, onde eles ficam basicamente esperando o inimigo atacar. Mas no terceiro ato, a narrativa dá uma guinada. A guerra esquenta e o protagonista entra em combate, mas eu não quero dar spoiler. Outros atores com papéis importantes são o Jamie Foxx como Sargento Sykes e o Peter Sarsgaard como fuzileiro Alan Troy. Okay, Swofford, play Rebel. Oh, I don't have a bugle. You better play with your mouth. See that kid? The one dreaming of serving his country? That jarhead is me. Do you have what it takes to be the meanest, the baddest in God's cruel kingdom? Yes, yes, Sergeant! Them paintball bullets, they hurt? Not in the head, Staff Sergeant. You know the rules. My mistake, sir. Zodiac. Baseado nos arquivos do caso Zodiac, um serial killer que começou a agir no início da década de 60 lá na Califórnia, o diretor David Fincher, de filmes como Fight Club, The Social Network e Gone Girl, não economiza na película, mas as 2h30 de filme valem a pena. A história é bem equilibrada entre os três personagens principais. Jake é Robert Graysmith, um cartunista que trabalhava no jornal San Francisco Chronicle. Robert Downey Jr. é o jornalista Paul Avery do mesmo jornal, e Mark Ruffalo
é o inspetor David Toschi. Ótimo elenco, ótimo filme. Love and Other Drugs. Esse é um filme de comédia romântica / drama, uma dramédia, que conta como o representante farmacêutico, o Jamie Randall, interpretado pelo Jake, conhece a Maggie Murdock, interpretada pela vencedora de Oscar, Anne Hathaway. Os dois personagens se dão bem logo de cara, mas a relação esbarra no fato de que ela tem uma doença incurável. Esse filme é muito bom, ele vai de momentos alegres e divertidos a cenas com uma carga dramática grande. E isso só funciona porque temos ótimos atores em cena. Dirigido pelo Edward Zwick, o mesmo de The Last Samurai, o filme conta com Oliver Platt como Bruce Winston e Josh Gad como Josh Randall no elenco. Jamie, she's sick. You sure you want to do this? Niggas in the corner. There's a lot I don't understand about life. With the black coat on. Beautiful girl. You meet thousands of people. I'm not running away. It's not your choice. And then you meet one person. And your life has changed. Beautiful girl. Forever. Nightcrawler. Esse tipo de filme é muito importante nesse nosso mundo inundado de clickbait e de títulos do tipo "Estou grávida?". Ele levanta questionamentos muito importantes sobre sensacionalismo na nossa mídia tradicional e eu diria também dos nossos produtores de conteúdo independentes, youtubers, instagramers, etc. Qual o limite que as pessoas têm que respeitar na busca pela audiência? O que é um conteúdo de qualidade? Questões como essas. Escrito e dirigido pelo Dan Gilroy, esse filme mostra um cara desesperado em busca de uma carreira que acaba achando uma solução ou uma obsessão no jornalismo. Jake Gyllenhaal como Louis Bloom é o que a gente chama aqui no Brasil de repórter cinematográfico, nesse caso independente. O cara não tem a menor noção de ética e a descrição de psicopata não estaria muito longe. Mas eu não quero dar spoiler. Esse filme é muito bom, mas ele precisa de um pouquinho de estômago. Eu recomendo a qualquer um, principalmente quem trabalha ou estuda jornalismo. Não dá pra ficar só com All the President's Men, por mais que eu admire o Dustin Hoffman. Southpaw. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto de um bom filme de luta, e esse aqui é um deles. O filme conta a história do boxeador Billy Hope, interpretado pelo nosso perfil, e sua tentativa de recuperar sua filha, que foi levada pelo Serviço de Proteção à Criança. E claro, recuperar sua carreira junto. Dirigido pelo Antoine Fuqua, o mesmo de Training Day, o longa conta com a participação da Rachel McAdams como a Maureen Hope, a esposa do protagonista, e com o Forrest Whitaker como Tick Willis, o treinador de Billy. I know that you're mad at me right now. You don't know anything. She doesn't want to see you today. Tell her I love her. Gotta let her hate you so she can get better. How'd you like to fight for that title? You think that you could beat Magic? Not without you. I'm gonna fight again. I'm gonna get my kid back. E agora acaba de estrear o filme Nocturnal Animals, o último filme de Jake. Parece que é um filme denso, com um ótimo senso estético. O diretor Tom Ford é ótimo, mesmo que esse seja o seu segundo filme. E o elenco nem se fala. Jake Gyllenhaal como Tony Hastings, Amy Adams como Susan Morrow, Michael Shannon como Bobby Andes, Isla Fisher como Laura Hastings, entre outros. Se você já viu o filme, conta aqui embaixo o que você achou, mas sem spoiler, é sempre bom lembrar. My ex-husband used to call me a nocturnal animal. I didn't know you had an ex-husband. I've been thinking about him a lot lately. And then recently he sent me this book that he's written. It's violent and it's sad. And he dedicated it to me. Jake Gyllenhaal tem duas das características que eu mais admiro nos bons atores: a versatilidade e a coragem de trazer essa versatilidade para a grande tela. Ele tem um currículo invejável, tanto na quantidade de bons papéis quanto na variedade deles. Seus trabalhos, desde o início da sua carreira, são repletos de carga dramática e dá gosto de ver a construção dos personagens. Ele foge do estereótipo de galã de Hollywood e, por causa disso, a gente tá muito agradecido. Vale a pena ir além dos filmes que eu citei aqui e dar uma olhada no resto da sua filmografia. Lá tem outros ótimos filmes como Prisoners, End of Watch, Source Code. De repente eu faço um perfil parte 2 qualquer dia desses. Se você gostou, dá aquele likezinho que ajuda muito o trabalho aqui no canal. E se você não é inscrito, se inscreve aí pra não perder o próximo. Ah, e fica ligado aqui no canal porque já em janeiro nós temos novidades. Um feliz ano novo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!